Muito bem, já de volta aqui com o Gazeta Entrevista, está conosco a Rossana Spiegel, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde e também representa os farmacêuticos. Ela é conselheira federal do Conselho Federal de Farmácia, mas hoje vem como presidente do Conselho Estadual de Saúde para falar da primeira Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. Um evento importante para os profissionais da área. E a gente vai falar um pouco desse evento, falar também do papel do Conselho Estadual de Saúde. Boa tarde, Rossana. Boa tarde, tudo bem? Rogério. Muito bom estar aqui Bem-vinda de novamente, volta, né? Pois é, já estou ficando mal acostumado, né? Segunda vez aqui em 2 meses, mas vez. Agora você vem com uma missão É um privilégio. Importante, que é falar desse evento. Nos fale dessa agenda, né? A primeira conferência em vigilância de saúde, que remete à questão da saúde preventiva. Sim. Então, discorra um pouco sobre isso. É mais uma área importante para o profissional farmacêutico, que é o farmacêutico no controle social. É muito importante essa participação da sociedade no controle dos gastos públicos e o profissional farmacêutico ele não está longe disso, ele está, ao contrário, muito perto. Bem, as conferências, esse ano nós estamos tendo conferências temáticas. Tivemos recente a Conferência de Saúde da Mulher e estamos tendo agora a Conferência de Vigilância em Saúde. Depois da Conferência de Saúde, que é a macro, as conferências temáticas são de grande importância para construir as políticas públicas de saúde. A partir das conferências municipais, foram feitas propostas nos municípios, remetem a essa conferência estadual, em que essas propostas aqui aprovadas vão para a conferência nacional. Então, nós ajudamos essa construção e, a partir dela, que nós traçamos nossos planos de ação, tanto para os municípios como para o Estado, e ajudamos nessa construção dessas políticas a nível nacional. E no que o Acre tem contribuído, especialmente na vigilância em saúde? O que são as diretrizes básicas que vocês pretendem seguir? Sim, o Acre ele tem esse diferencial ainda, que é uma região norte com difícil acesso, principalmente em áreas fronteiriças. Então, nós temos aí, a vigilância ela tem a parte ambiental, ela tem a questão sanitária, ela tem outros eixos que são importantes nesse controle de vetores, a epidemiológica e os demais. E o Acre ele tem essa colaboração a dar a nível nacional por esse diferencial da região, né? Nós temos os dados epidemiológicos muito fortes aqui, no caso do controle de doenças epidemiológicas compulsórias. Você citou aí um aspecto interessante, que é o gasto público, o investimento que se faz na área da saúde e o controle social. O Conselho tem esse papel de controlar. Papel muito importante. O dinheiro que é aplicado na saúde, ele está sendo aplicado de forma correta? Ou seja, não estou falando de corrupção, estou falando de eficiência de resultados. Sim. Nós destacamos muito, nós temos comissões dentro do Conselho Estadual que acompanham muito bem isso. Todas as ações que elas são aprovadas nas conferências, elas têm que estar com os recursos previstos. As conferências são feitas para definir as ações e os recursos têm que ser em cima dessas ações. Algumas dessas ações, quando não se consegue atingir as ações, esse recurso fica, vamos dizer, parado. Ou a gente gera aí uma ineficiência daquela ação. Ela pode ser realocada em outras ações? Podem, mas nem sempre são realizadas. E é isso que a gente pede para todos os gestores, sejam municipais, estaduais, organizem bem os seus planos, o planejamento estratégico de uma gestão. Ela é muito importante para o acompanhamento desses gastos. Nem sempre os planos que são aprovados pelos conselhos, eles são levados até o final da gestão como plano prioritário às ações de gestão. E ela é uma ferramenta também para avaliar se a gestão está indo conforme. Outra questão que diz respeito à gestão como um todo é a burocracia, que ela é necessária e que às vezes dificulta, né, faz com que os processos demorem, mas ao mesmo tempo em que a gente vê a burocracia atrasando um pouco, a gente vê o nível de corrupção que há hoje no serviço público, na gestão como um todo, e, portanto, ela é mais do que necessária. Ela não está sendo suficiente, inclusive, para barrar o ilícito. Como é que vocês administram isso? Como é que vocês se preocupam com esse fator que é tão importante hoje? Sim. Nós temos uma parceria muito grande, inclusive, na outra semana nós temos um curso com a Controladoria Geral da União.
Os órgãos de controle externo capacitam os conselheiros a acompanhar. Nós temos o serviço saúde que a gente fala, todos os serviços implementados e implantados na saúde, eles têm regulamentação. E ele tem portarias, resoluções que regulamenta a portaria da portaria. Então, ela é bem complexa quando se diz essa parte burocrática de se fazer valer aquela ação. Então, quando esse recurso, a gente voltando ao recurso, ele vem carimbado, que nós chamamos tipo da vigilância. Os recursos de vigilância, ele vem previsto para as ações de vigilância. Aquele recurso, quando você não consegue efetuar aquela ação, seja porque o clima mudou, não deu para aqueles agentes chegarem na unidade X ou no serviço tal, e passou aquele prazo, aquele valor não vai poder mais ser utilizado. E como não pode ser mais utilizado para aquele segmento, é um valor que pode voltar, ou pode ficar, e aí não vai mais ser. E isso, as portarias, elas são muito engessadas nisso, de não poder fazer outras ações. Sim. Isso está sendo reconduzido, hoje eles estão tendo um outro diálogo, inclusive nas conferências passadas, desses recursos não virem mais carimbados e engessados, em que o gestor possa ter uma flexibilidade nesse orçamento em cima do plano, em cima de um planejamento mais fortalecido, para que esses planos de saúde sejam realmente cumpridos como ação. Eu quero falar agora do papel do Conselho, que ele é muito amplo e tem uma representatividade muito grande de vários setores da sociedade e que isso às vezes não se torna público, né? As ações do Conselho, por mais que sejam divulgadas, mas ainda eu acho que há espaço para mais. Sim, eu falo aqui, até aproveito para parabenizar todos os nossos conselheiros que trabalham o controle social muito bem. Quando eu entrei no Conselho, eu tinha uma ideia, mas eu não tinha certeza do quanto o Conselho Estadual de Saúde e os conselhos municipais, aproveito aqui também para remeter aos municípios, têm de responsabilidade com a gestão. Dentro do Conselho Estadual, você tem ideia, nós temos mais de 27 entidades representadas, né? Seja do deficiente físico, do índio, de várias entidades, do trabalhador, de toda a sociedade. É a sociedade participativa. É a sociedade ali tentando dizer que é necessário a sociedade estar vendo o que está acontecendo. E ela não pode ser ignorada. E é lei. A participação social, o controle social, ele é importante para garantir a gestão. Sem ela, não há gestão. Uma coisa que acontece, e não é só no Conselho, é no serviço público de forma geral, que é a infiltração política. Vamos ser claros aqui. Né? Isso acontece. Forçar a barra para colocar, representando a sociedade, pessoas que têm um alinhamento político com esse ou aquele grupo, aquela ideologia, etc. E isso acaba influenciando no papel das entidades. Como é que o Conselho filtra essa questão? No decorrer da evolução do Conselho em si, até com as comissões, quando elas são formadas, comissão de financiamento, comissão de atenção básica, a alta complexidade e os demais, as pessoas que compõem, por elas se sentirem participativas ao meio e terem a responsabilidade em conjunto, porque elas assinam. Na hora que vem um processo, seja da secretaria, para uma aprovação de um relatório anual de gestão, essas pessoas elas se comprometem juntos. Então o Conselho acaba ali sendo gestor junto com a secretaria. Então eu acho que ali cai por terra qualquer envolvimento político que o decorra, porque ele vai assinar. A partir do momento que ele assina, ele pode responder por uma improbidade administrativa tanto quanto um gestor. Então, o conselho hoje não, como sempre, ele tem essa atribuição de olhar as contas, aprovar ou reprovar, aprovar com ressalva ou até mesmo reprovar. A gente não sabe qual seria a situação política, social, se o Conselho não existisse. Sim. Ainda bem que vocês existem. Ainda bem que ele existe. Né? Mas olhando para o panorama geral como um todo na política de saúde, eventualmente o Conselho não tem sido um pouco leniente com o Executivo, principalmente, que é quem ordena a despesa? Não falo da sua gestão, falo historicamente. Sim, sim. Eu falo do próprio Conselho Nacional, os demais, porque nós sabemos que nós não somos só. Se o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, os conselhos municipais tivessem essa força tão grande assim como ela deveria ter,
talvez ela já tivesse alguns posicionamentos que impedissem algumas ações aí que nós estamos vendo. Nós dependemos de outros órgãos também. Né? Quais Como eu órgãos? falei, a própria Controladoria, o Ministério Público, quando aquilo que o Conselho não consegue resolver por sua atuação administrativa e deliberativa, Sim. nós encaminhamos aos órgãos superiores. E aí você vê aquela burocracia que você tem que aguardar. Já entra em outra esfera de poder. Entra numa outra esfera de poder que a gente já não consegue acompanhar, porque após mandar, aí isso pode demorar, porque esses órgãos eles vão pedir resposta, a secretaria vai encaminhar essas respostas, e eu, como outras secretarias na sua saúde, como os demais que têm os seus conselhos. Rosana, agora eu quero falar um pouco da sua gestão. Já está no segundo ano, né? E ao longo desse tempo, suas metas, seus objetivos, como é que você avalia? Sim. Como a gente sempre fica com aquele sentimento de dever cumprido de um lado, mas aquele desejo de querer ter feito mais, né? Eu acredito que hoje eu tenho um carinho muito grande pelo controle social, porque o controle social, em muitos momentos, era visto assim, bagunça, o controle social, vem o controle social exigir. Não, ele é muito participativo, ele ajuda muito, e eu acho que os gestores podem olhar hoje, se eu estiver do outro lado na gestão, eu olho o controle social como uma grande ferramenta de gestão. A partir do controle social, eu sei exatamente quais são os setores e serviços que a saúde não funciona. Vamos encerrar falando da conferência, convidando aí os profissionais da área. Convidando, sim. Aproveito aqui para chamar a todos. Nós vamos estar recebendo 94 delegados de todos os municípios, aqueles delegados que já estão aí nos assistindo, sejam bem-vindos, né? Convidar a sociedade que, apesar de não ter direito ao voto, mas tem direito à voz, que eles se sentirem participativos, a vigilância em saúde, vão lá. É importante a participação da sociedade. Onde vai acontecer? Vai acontecer no Hotel... Resort? Resort. É isso. Resort Hotel, a partir de amanhã. Começa às 18 horas de amanhã. Vai ser quinta o dia todo e terminamos no outro dia, já com a aprovação das propostas que vieram dos municípios. De lá vão sair os delegados para a etapa nacional. A etapa nacional será do dia 28 de novembro a 1º de dezembro, em Brasília. Muito bem, obrigado a Rosana Spiegel, nós que agradecemos. Presidente do Conselho Estadual de Saúde. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Continua com a gente. Até já.